Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês. Irmão, não se espante em o meu velho conhecer essa música. Cânticos vocal, só quem é adventista raiz conhece. Não vamos perder tempo, meus queridos. Vamos nos colocar em pé. Por favor, abram suas Bíblias. Salmos 92, versos 12 a 14. Eu quero, desde já, agradecer a presença de todos os nossos irmãos, de todos os nossos amigos. Agradecer também a oportunidade em que a igreja me concedeu em poder pregar a palavra de Deus. Me sinto muito honrado e eu espero que esta mensagem venha falar com cada um de vocês. Salmos 92, versos 12 a 14. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Amém? Coloque sua mão sobre a Bíblia, por favor, e repita comigo: Senhor Jesus, fala comigo, através da Tua palavra, salva-me, santifica-me, batiza-me com Teu Espírito, em Teu nome, clamamos, amém. Agora sim, vocês podem se retirar. E os demais podem tomar vossos assentos, por favor. Queridos, hoje é um sábado especial. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, todos os anos, promove o projeto Quebrando o Silêncio. E qual é o objetivo do projeto Quebrando o Silêncio? É conscientizar as pessoas acerca do abuso e da violência, incentivando-as a denunciar os agressores e proteger grupos vulneráveis. E que grupos são esses, meus queridos? Crianças são um grupo vulnerável, sim ou não? E quem é o responsável por essas crianças? É o Estado? Não. É a escola? Não. É a sociedade? Não. Quem são os responsáveis pelas crianças? Os pais. Os pais. Então Deus colocou sobre os seus ombros o dever de cuidar e zelar dos seus filhos. Outro grupo que merece a nossa atenção são as mulheres. As mulheres precisam ser protegidas. E quem é o responsável, de acordo com a Bíblia, de proteger as mulheres? Os homens. Os homens são os responsáveis de proteger e, acima de tudo, dar a sua vida em prol da mulher. E esse dever é para todos, não é apenas para os maridos. Os jovens, homens, precisam assumir os seus papéis e, no momento de necessidade, proteger as mulheres. Outro grupo, e esse grupo é que a igreja está dando ênfase nesta manhã, que são os idosos. E a primeira pergunta que eu faço é: essa igreja valoriza e honra os idosos? Eu não sei se vocês sabem, mas dentro do curso de psicologia, há pouco material acerca desse grupo aqui. Há muito material para as crianças, há muitos artigos científicos acerca das crianças, acerca dos adolescentes, acerca dos jovens, mas há pouco material em relação ao idoso. E nós sabemos que eles são essenciais, porque eles são a base para aquilo que nós conhecemos como sociedade. E a igreja, ela só pode ser uma igreja forte, uma igreja fortalecida, se ela tiver idosos.
porque eles são a sabedoria. E é por isso que eu quero ir muito além desse tema que a igreja propõe. Eu quero trabalhar o tema, a terceira idade, uma visão bíblica e do espírito de profecia. Mas por que nós precisamos trabalhar esse assunto? Há um comentário que eu quero compartilhar com vocês que diz o seguinte: tudo que existe e vive precisa ser cuidado para continuar existindo. Uma planta, uma criança, um idoso, o planeta Terra. Tudo o que vive precisa ser alimentado. Assim, o cuidado, a essência da vida humana, precisa ser continuamente alimentado. O cuidado vive do amor, da ternura, da carícia e da convivência. Note comigo, qual é a essência da vida humana? É o cuidado, o amor, a ternura, a carícia e a convivência. Sabe por que muitos idosos morrem rapidamente? Por causa do afeto, falta de afeto, falta de amor, falta de cuidado. E há muitos que procuram isso aonde? Na igreja. E muitas vezes a igreja não cumpre o seu papel. Então, meus queridos, assim como uma criança necessita do cuidado, assim também como o planeta Terra necessita do cuidado, o idoso também necessita de cuidado. E por que é necessário nós trabalharmos esse assunto? No site do Senado Federal, há um dado muito interessante. Logo no tema diz o seguinte: envelhecimento da população impulsiona novas ações em defesa dos idosos. E quando você lê, traz um dado muito interessante acerca da nossa nação brasileira. Diz o seguinte: daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos, ou seja, de acordo com a nossa Constituição, uma pessoa só pode ser considerada idosa com qual idade? A partir dos 60 para cima. E diz o seguinte: daqui a 45 anos, os brasileiros com mais de 60 anos deverão corresponder a cerca de 37,8% da população do país. Ou seja, 75,3 milhões de pessoas idosas. Está havendo um aumento exponencial de idosos. Há mais idoso do que jovem. E a nossa nação está preocupada. Porque quem paga a aposentadoria do idoso? É o trabalhador. São os nossos impostos. Agora, se houver um maior número de idosos e poucos jovens, quem cuidará desse grupo? Se eles necessitam de nós. Então há uma grande preocupação. Essa projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, alerta que não há muito tempo para o Brasil adaptar suas políticas públicas ao envelhecimento acelerado da população. A Europa pode fazer isso em mais de um século. De acordo com a Organização das Nações Unidas, ou seja, a ONU, o Brasil já é a 6ª nação com o maior número de idosos no mundo. Então é uma preocupação, sim ou não? Sim. Agora, a maior preocupação deve haver aonde, meus queridos? Na igreja. Porque se o mundo negligencia o idoso, a igreja não deve negligenciar. Se o mundo despreza o idoso, cabe à igreja tomar partido, tomar uma iniciativa e ajudar os idosos, proteger os idosos. Meus queridos, como a Bíblia vê a terceira idade? E para muitos, isso aqui vai ser uma surpresa, para outros não.
Mas qual é a visão bíblica em relação ao idoso? Primeiro ponto. De acordo com a Bíblia, esta fase, que para alguns já chegou e para outros um dia chegará, é a pior fase da vida, de acordo com a Bíblia. A Bíblia não romantiza a velhice. Enquanto o mundo tenta trazer uma visão bonita do que seja a velhice, a Bíblia vai totalmente ao contrário da visão que o mundo propõe. A Bíblia é categórica em dizer que a velhice é a pior fase da vida humana. E eu vou provar isso para vocês. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. O sábio Salomão, inspirado pelo Espírito, ele dá uma ordem ao jovem. Ele diz: jovem, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Mas por que, Salomão? Por que eu devo me lembrar do meu Criador nos dias da minha mocidade? Antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Ou seja, a Bíblia, ela não romantiza a terceira idade. De acordo com a Bíblia, a velhice é a pior fase da vida humana. E quando você ler todo o capítulo 12, Salomão ele vai nos explicar o motivo pelo qual esta fase é a pior fase que o ser humano passa. Porque ele chama a velhice de dias maus. Porque na velhice, a perda da visão. Sim ou não? Sim. Que mais? A perda da vitalidade. A pessoa não tem mais forças. Pode perguntar para qualquer idoso: minha irmã, a senhora gosta de ficar parada? Obviamente que não. Nenhum idoso gosta de ficar parado. Mas, infelizmente, por conta do pecado, esta fase acaba tirando a vitalidade do ser humano. Força, vigor, braços e pernas enfraquecidos, perda dos dentes, isolamento, medo e insegurança, cabelos brancos, perda de força e apetite, e no final, o que resta para o ser humano? A morte. É por isso que Salomão vai dizer que o corpo vai voltar ao pó e o espírito volta para onde? Volta para Deus que o deu. Então, de acordo com a Bíblia, a velhice é a pior fase da vida humana, por conta de tudo isso daqui. Mas ao mesmo tempo que a Bíblia nos apresenta este cenário, a Bíblia vai nos dar também um outro olhar acerca da terceira idade. Ao mesmo tempo que é algo ruim, mas também é um período onde você pode olhar para o idoso e encontrar nele a sabedoria e a experiência. Vejamos alguns textos. Jó capítulo 12, versículo 12, na NVI, está traduzido da seguinte forma: a sabedoria se acha entre os... A sabedoria se acha em quem? Entre os idosos. E a vida longa traz o quê? Então, de acordo com a Bíblia, quem é mais sábio? É o jovem ou é o idoso? Por quê? Como disse Jó, porque ele tem uma trajetória. Ele viveu muito. Ele já passou por tanta experiência que ele sabe discernir entre o certo e o errado. A vida lhe ensinou. É por isso que Jó vai dizer que a sabedoria se encontra entre os idosos. Jovem, você quer ser sábio? Você quer evitar quebrar a cara na sociedade? Escute os conselhos dos mais idosos. Por que Roboão foi um dos piores reis de Israel?
Por que Roboão não levou a prosperidade do seu pai Salomão ao ápice? Porque ele preferiu ouvir os inexperientes do que os idosos. E por isso o seu governo foi caótico, porque ele negligenciou um princípio, que a sabedoria está com a pessoa idosa. Provérbios capítulo 16, versículo 31. Ao mesmo tempo que Salomão reconhece que a velhice é a pior fase da vida humana, Salomão também, cheio do Espírito, ele reconhece algo. Os cabelos brancos são uma coroa de honra que é encontrada no caminho da justiça. Os cabelos brancos é o sinônimo de honra. Se os seus cabelos são brancos, em outras palavras, é como se você tivesse sobre sua cabeça uma coroa, porque é sinônimo de sabedoria. Amém. Essa sabedoria só pode ser encontrada em quem? Naquele idoso que permanece no caminho da justiça. Então não é qualquer idoso. É somente aqueles que permanecem no caminho da justiça, no caminho da retidão, aqueles que dedicam toda a sua vida para obedecer a palavra de Deus. Amém. Meus queridos, vivemos em um cenário caótico, onde muitos desprezam os idosos. Há filhos que não têm paciência em cuidar dos seus pais. Vivemos em uma época onde idosos sofrem violência. E diante desse cenário caótico, qual é o papel da igreja? Qual é o meu e o seu papel diante desse cenário? Primeiro, qual é o papel da igreja em relação ao idoso? Respeito e honra. E não é somente em um culto aonde está destinado aos idosos, para falar acerca da pessoa idosa. São todos os dias. A igreja precisa demonstrar para o idoso respeito e honra. Veja o que a Bíblia diz em Levíticos, capítulo 19, versículo 32. Fique em pé na presença do idoso. E aí, para nós entendermos isso, nós precisamos navegar um pouco na cultura judaica. Na cultura judaica, você só permanece em pé diante de uma pessoa importante. E é por isso que até hoje, os judeus, quando eles vão ler a Bíblia, eles se colocam de pé. Porque eles reconhecem que Deus está presente. Em nossa sociedade, também há esse tipo de respeito. Quando o juiz entra, qual é o papel daqueles que estão acompanhando aquele julgamento? Qual é o primeiro comportamento? É se colocar de pé. Porque aquela pessoa está revestida de autoridade. Então, quando a Bíblia diz, olha, permaneça de pé na presença do idoso, em outras palavras, trazendo para os nossos dias, é o seguinte: respeite a pessoa idosa, honre a pessoa idosa. Reconheça que nessa pessoa há uma autoridade. Você não pode tratá-la de qualquer maneira. Você não pode chamá-la de qualquer maneira. Você deve demonstrar respeito e honra. Fique em pé na presença dos idosos. Honre a presença do ancião. Tema o seu Deus. Eu sou o Senhor. É Deus dando esta ordem para o seu povo. Assim como você respeita a Deus, você deve também respeitar a pessoa idosa. Paulo, aconselhando a um jovem chamado Timóteo, na sua primeira epístola, no capítulo 5, versos 1 e 2, Paulo vai dizer: não repreenda um homem mais velho. Paulo, já idoso, aconselhando a um jovem que era pastor da igreja de Éfeso, Paulo vai dizer: Timóteo, eu sei que na sua igreja há idosos que ainda não estão de acordo com as Sagradas Escrituras. Há idosos que ainda não têm um respeito para com a palavra. E você que é um pastor, é o seu dever
ajudar essa pessoa, ajudar esse idoso, mas não o repreenda-o de maneira áspera, mas exorte-o. Busque salvar esse idoso. Não seja desrespeitoso no seu falar. As mulheres, Paulo vai dizer, as mulheres mais velhas, elas devem ser tratadas como mães. Os homens mais velhos devem ser tratados como o seu pai. O irmão Bruno já pregou nessa igreja. A Carol até tinha convidado ele, né, Carol? Na Central de Ananindeua, ele disse algo assim que eu carrego até hoje. Quando você entra dentro da casa de um judeu e você se depara com uma pessoa idosa, sabe qual deve ser a sua atitude? É se aproximar daquela pessoa e pedir a bênção daquela pessoa. No exato momento que eu entro dentro da casa de um idoso que teme ao Senhor, qual deve ser o meu dever? É ir até aquela pessoa e pedir a sua bênção. E hoje, em nossos dias, essa atitude de pedir bênção está sendo escassa. Hoje os filhos não pedem bênção para os pais, para os avós, para os tios, mas, de acordo com a Bíblia e também de acordo com a cultura judaica, o nosso papel, se eu reconheço que aquele idoso tem o Espírito de Deus, devo demonstrar respeito. E como eu demonstro respeito? Pedindo a sua bênção. E é por isso que Paulo vai dizer, trate o idoso como você estivesse tratando o seu pai. Trate uma idosa como você estivesse tratando a sua mãe. Porque caso contrário, a ira de Deus te alcançará. E eu vou mostrar para vocês um texto muito pesado do Espírito de profecia para aqueles que desprezam os idosos. Então, diante desses textos, eu chego a 6 conclusões. Primeiro, ensine o seu filho a respeitar a pessoa idosa. Se o seu filho passa correndo e o idoso diz, olha, não corra, ele tem que respeitar. Porque Deus imbuiu aquele idoso de autoridade. Respeite a pessoa idosa. Não faça piada com o idoso, mas honre essa pessoa. Que mais? Envolva os idosos nos ministérios da igreja, nos cargos da igreja, para que não se sintam excluídos. Lá na igreja central de ABC, haviam 3 pioneiros. A irmã Desuíte, o irmão Natinho, a irmã Célia e a irmã Zelita. 4 pessoas que se doaram em prol da causa de Deus. Para que aquela igreja, a igreja central de ABC, permanecesse do jeito como ela está. Pessoas que se doaram, que pregavam o evangelho, que limpavam a igreja. Depois, quando envelheceram, eles foram desprezados. Era algo que eles confessavam para o meu pai. Diz o seguinte, olha irmão, sabe o que é você se doar em prol de uma igreja e no final você receber ingratidão, indiferença? Os jovens passam diante de nós e nem falam com a gente. Meus queridos, envolva os idosos no ministério da igreja. Evite dizer isto. Isso é coisa de velho. Não precisa. Isso é coisa de velho, isso aí. Isso é coisa de gente retrógrada. Isso é coisa de gente que caducando. Eu já ouvi isso. E nesse momento eu faço um apelo para o Ministério Jovem. Porque eu já vi Ministérios Jovens falando isso. Isso aí é coisa de velho. O quê? Música? Isso é coisa de ultrapassar, isso é coisa de velho, isso é coisa de gente caduca. Meus queridos, nós tínhamos que respeitar os mais velhos. Se hoje nós temos uma igreja, é por conta dos idosos. A Central de Ananindeua, há duas pessoas que foram a base para que aquela igreja fosse do jeito como ela é, que é o irmão Estes e a irmã Rosimar. Sentem com eles e perguntem
como era o clube de desbravadores. Sabe, eles reuniam jovens, entravam dentro de bares, tiravam da sarjeta mendigos e levavam para dentro da igreja. E sabe o que eu tenho percebido lá na minha igreja, Central de Ananindeua, que eu estou frequentando agora? O desprezo. Uma boa parte dos jovens não conversa com eles. Uma boa parte dos jovens não sentam com eles para perguntar, olha, me dê um conselho, ore por mim. Meus queridos, precisamos valorizar os idosos, porque você pode até negligenciá-los, mas lembre-se da lei do retorno. A negligência que você dá a eles, um dia voltará para você. E é por isso que evite dizer, isso é coisa de velho, ele está caducando. Não despreze os idosos, pois não há aposentadoria no reino de Deus. Porque muitas vezes, quando nós tratamos de violência, nós tratamos no seu ápice, no extremo, que é bater, que é espancar. Meus queridos, muitas vezes a igreja tem sido violenta com os nossos idosos. Toda vez que a igreja não envolve os idosos, toda vez que os jovens desprezam os idosos, toda vez que muitos dizem, não, isso é coisa de velho, isso aqui não presta, isso aqui é coisa do passado, isso é um tipo de violência. Então, evitemos isso, meu querido. E por último, denuncie onde houver violência ao idoso. Eu quero encerrar esta mensagem porque eu quero ler alguns textos da Bíblia e do Espírito de Profecia sobre a terceira idade. E assim, se você não prestou atenção, eu quero o máximo da sua atenção agora. Porque Deus tem uma mensagem para essa igreja, para a igreja adventista do sétimo dia. Salmos 71, verso 9, verso 16 e o verso 18. Este salmo é conhecido como a oração da pessoa idosa, a oração de um idoso, a oração do ancião. E nesta oração, este idoso diz o seguinte: não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Irei na força do Senhor Deus. Anunciarei a tua justiça, a tua somente. Meus irmãos da terceira idade, os idosos dessa igreja, se lhe falta forças, faça como o salmista. Mesmo que eu tenha perdido a força, a minha vitalidade, a minha juventude, mas em nome de Jesus, eu irei na força do Senhor. Amém. Não há barreiras, não há limites, não há nada que lhe impeça de cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. Porque, como eu disse, no reino dos céus, não há aposentadoria. O salmista reconhece, mesmo que me falte as forças, eu, porém, irei na força do Senhor Deus, anunciarei a tua justiça, a tua somente. Não me desampares, ó Deus, agora que estou velho e de cabelos brancos, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, idosos, vocês são essenciais para esta geração. Mesmo que você seja desprezado pelos seus filhos ou pela tua casa, mas em nome de Jesus, a igreja do Ananindeua 12 não vai te desprezar. Amém. Sabe por quê? Porque Deus chamou você para ensinar, para declarar à presente geração a força do Senhor. E mesmo que você morra, há uma promessa. Mesmo que você morra, o teu ensinamento e as tuas palavras não morrerão com você, mas passará de geração para geração, porque ele diz, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às gerações vindouras o teu poder. Ellen White, ela diz o seguinte: espero
que nenhum dos que estiveram empenhados há muito tempo na obra pense que, por estar ficando velho, está incapacitado para o serviço. Espero que fiquem de pé para levar a sua mensagem, tanto tempo quanto tiverem a evidência de que o Senhor os está ajudando. Não pense que você é um incapacitado, que você é um inválido, não. O Senhor está com você. Anime os homens, este é o apelo de Deus. Jovens, adultos, anime os homens que há muito tempo levam encargos na nossa obra. Embora a memória deles possa falhar um pouco por causa da idade avançada, respeite-os e seguramente o Senhor os abençoará. Vocês querem ter a bênção do Senhor? Respeite os idosos. Porque enquanto você estava na fralda, o idoso estava labutando na obra do Senhor. Enquanto o seu pai estava lhe servindo papinha, o idoso estava correndo atrás das almas perdidas. Então respeite. Porque se você desrespeita a pessoa idosa, a maldição permanece sobre a sua vida. Que o obreiro idoso algum, embora já esteja velho e grisalho, pense que está dispensado do serviço de Deus, porque no reino dos céus não há aposentadoria. Deus nunca deixa o mundo, diz Ellen White, Deus nunca deixa o mundo sem homens que sabem discernir entre o bem e o mal, a justiça e a injustiça. Nos tempos de emergência, Ele tem os que designou para permanecer na linha de frente da batalha. Em tempos de crise, Ele vai despertar homens como fez no passado. Ordena-se aos jovens que se unam aos idosos, porta-estandartes, para que sejam fortalecidos e ensinados pela experiência desses fiéis que passaram por tantos conflitos e a quem, através dos testemunhos do seu Espírito, Deus falou tantas vezes, apontando o caminho certo e condenando o errado. E o que me chama a atenção é que na Bíblia não existe jovem andando com jovem, mas sim um jovem andando com o idoso. Vejamos, Moisés era um idoso, mas quem estava do lado de Moisés, meus queridos? Josué. E Josué era o quê? Era um jovem. José era um jovem. Com quem ele andava? Com Jacó, seu pai, que já era um idoso. Noé, quando jovem, andava com quem? Com Matusalém, que também era um idoso. Louvado seja Deus. Ruth, porque aquele que seria o seu marido olhou para ela e disse: olha, nós reconhecemos que mesmo você não sendo judia, sendo uma cananita, você é uma mulher virtuosa. De onde vinha a virtude de Ruth? Ela andava com Noemi, que era sua sogra. Teu povo é o meu povo. E onde você morrer, eu morrerei e ali serei sepultada. Meus queridos, Esther tinha o seu tio chamado Mardoqueu, um homem idoso. Jesus, que era um homem experiente, tinha 12 homens. E de acordo com um estudo, de acordo com a Bíblia, fazendo um estudo mais profundo, esses 12 homens eram jovens. Paulo, o apóstolo dos gentios, do seu lado tinha quem? Timóteo e Lucas, que eram jovens. Ou seja, sempre um inexperiente com o experiente, sempre um jovem com o idoso. Por quê? Porque o jovem, ele não viveu muita coisa, ele ainda vai viver. E é por isso que ele precisa da sabedoria do idoso. E eu peço algo para os idosos dessa igreja. Idosos, orem por nós.
Porque assim como vocês precisam da nossa força, nós precisamos da sabedoria de vocês. Ela diz mais: a terna consideração deve ser dispensada a todos aqueles cujos interesses da vida estiveram ligados com a obra de Deus. Esses obreiros idosos têm permanecido fiéis em meio a tempestades e provas. Podem ter enfermidades, mas possuem ainda talentos que os qualificam para permanecer em seu lugar na causa de Deus. Embora gastos, incapazes de levar os encargos mais pesados que os mais jovens podem e devem levar, seus conselhos são do mais alto valor. Podem eles ter cometido erros, mas de suas falhas aprenderam a evitar erros e perigos. E não são ainda assim competentes para dar sábios conselhos? Suportaram provas e aflições, e embora tenham perdido parte de seu vigor, o Senhor não os põe de lado. Ele lhes dá especial graça e sabedoria. Amém. As crianças devem ser educadas de tal maneira que simpatizem com os idosos e principalmente com os idosos enfermos. Meus queridos, na central de Ananindeua, a gente perdeu um irmão muito querido, que foi o irmão Nazareno. Creio que alguns conheceram. O papai bateu muito na tecla para que o clube de desbravadores visitasse aquele homem. Porque aquele homem era apaixonado pelo clube de desbravadores. E foi uma luta, mas foram visitar. E honraram aquele idoso. Porque, infelizmente, vivemos em uma geração que só vai honrar a pessoa depois que ela morre. E de acordo com a Bíblia, adianta alguma coisa? Obviamente que não. E é por isso que as crianças devem ser educadas de tal maneira que se simpatizem com os idosos e os enfermos. Se um idoso faltou na igreja por conta de uma enfermidade, qual deve ser o papel da juventude? Qual é o papel do clube de desbravadores, do Ministério Jovem? Visitar aquele idoso. Muitos jovens de pouca experiência são agressivos, não manifestam reverência por idade ou cargos e se ofendem ao serem aconselhados ou reprovados. Então já existia isso no tempo de Ellen White, hoje está muito pior, porque hoje ninguém quer ouvir o conselho dos mais idosos, mas veja o que ela diz: já temos mais destes presunçosos do que precisamos. A igreja tem muitos presunçosos, muitos jovens presunçosos, ignorantes, débeis, burros. Por quê? Porque não se aconselham com os idosos. Deus requer jovens modestos, calmos e sensatos, e homens de idade madura, equilibrados nos princípios, que possam orar e falar, que se levantem diante dos idosos e que tratem os cabelos brancos com respeito. Chega para uma pessoa idosa e diga: ore por mim. Essa é a melhor coisa que um idoso pode ouvir de um jovem. Ore por mim. Precisa-se agora da experiência dos idosos. Por quê? Porque Satanás estará atento a toda oportunidade que tiver para que se desprezem os marcos antigos. Por que há tanta mornidão dentro da igreja? Por que há tanto mundanismo dentro da igreja? Porque os nossos eventos muitas vezes são recheados de mundanismo e de jovens filhos de Satanás. Sabe por quê? Porque estamos ignorando os conselhos dos mais velhos, aqueles que formaram a base da nossa sociedade, principalmente da nossa igreja. É por isso que Ellen White diz: precisa-se agora da experiência dos idosos, porque Satanás
está fazendo de tudo para que esta igreja perca a sua identidade. Mas em nome de Jesus, a igreja do Ananindeua 2 não vai perder essa identidade. Por quê? Porque esta igreja vai valorizar aqueles que são a base dessa igreja, aqueles que formam ou que formaram as doutrinas dessa igreja, que são os idosos, os monumentos que foram levantados ao longo do caminho. Precisamos da experiência daqueles que, através de maus ou bons relatórios, se apegaram à verdade, de homens que não construíram suas casas sobre areia, mas sobre a sólida rocha. Nós precisamos dessas pessoas. Eu falo como jovem, eu preciso dos idosos, daqueles que construíram suas casas não na areia, mas na rocha sólida que é Cristo Jesus. O justo florescerá como uma palmeira. É o texto que nós lemos no início. O justo florescerá como uma palmeira, crescerá como cedro no Líbano. E mesmo na velhice, que a Bíblia reconhece que aos maus dias, mesmo na velhice, ainda darão frutos. Estes irão impactar a geração presente, serão cheios de seiva e de verdor. Ah, Gabriel, eu sou desprezado pelos meus filhos. Não recebo amor e carinho da minha igreja. Sou desprezado pelos jovens da minha igreja. Se agarre nesse texto. Isaías capítulo 46, versículo 4. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. Mesmo que te desprezem, Ele jamais te desprezará. Mesmo que não te valorizem, Ele irá te valorizar. E mesmo que venham ignorar tua história, Ele não tem memória curta. E no momento certo Ele vai te honrar. Mesmo que te desprezem aqui na terra, mas no reino dos céus, Ele irá te honrar. Eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz, eu os levarei, eu os carregarei, eu os salvarei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero nesse momento pedir para que um jovem se aproxime de um idoso e traga-o aqui à frente. Agora, porque nós iremos cantar novamente a música do Quebrando o Silêncio. Eu quero um jovem com um idoso do seu lado. Traga essa pessoa. Traga essa pessoa porque nós vamos honrar essas pessoas nesse momento. Traga essa pessoa idosa. Porque essas pessoas precisam do nosso amor. Elas necessitam do nosso carinho. Necessitam da nossa compreensão. Elas precisam ser amadas, cuidadas e zeladas. Traga essa pessoa idosa. Eric, abraça essa irmã. Pode abraçar, porque ela merece. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar juntos a música do Quebrando o Silêncio desse ano. O amor não envelhece. Não sinta vergonha da sua idade. Essas marcas que o seu corpo carrega são marcas de lutas e de vitórias. Então louve, vamos cantar. Eles precisam do nosso cuidado. Alguém que nos possa abraçar. Somos nós para quem já não fala. Nós somos. Somos luz onde existe aflição. Cada idoso precisa de cuidado, de alguém que estenda a mão. Olhe por essa pessoa idosa. Quebrando o silêncio, nossa voz vai se erguer. O amor não envelhece,
quebrando o silêncio, erguemos nossa voz para proteger quem sempre cuidou de nós. Nossa voz quando não envelhece, os idosos vamos proteger, quebrando o silêncio, erguemos nossa voz para proteger quem sempre cuidou de nós. Somos voz para quem já não fala. Louvado seja Deus. Somos luz onde existe aflição. Caridoso, precisa de cuidado, de alguém que explica. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 46, versos 3 e 4. Palavras do Deus Todo-Poderoso: escutem-me, ó descendentes de Jacó, todos vocês que restam do povo de Israel, vocês a quem sustento desde que foram concebidos e que carrego desde o seu nascimento. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Amém. Eu os fiz e os levarei. Eu os sustentarei e os salvarei. Eu não vou encerrar esse momento fazendo oração. Eu quero nesse momento que você que está do lado dessa pessoa idosa, eu quero que você, jovem, ore por ele nesse momento. Senhor Deus, eu quero colocar diante de Ti todos os idosos que fazem parte dessa igreja, Senhor. Senhor, assim como o adolescente, o jovem, o adulto tem os seus desafios, tem suas lutas, tem suas angústias, os idosos, Senhor, não estão à parte das mazelas humanas. E, Senhor, muitas vezes, como igreja, temos falhado com os nossos idosos. Muitas vezes, Senhor, temos desrespeitados. Muitas vezes não temos dado a devida honra, Senhor, que eles merecem. Mas, Senhor, este sábado, queremos nos comprometer em valorizar estes idosos, Senhor. Porque eles têm uma caminhada, eles têm experiência, eles têm sabedoria. Como a Tua própria palavra diz, e também o espírito de profecia, mesmo que a força não esteja mais neles, mas é no momento de fraqueza aonde o seu poder se revela. E é por isso que o salmista vai dizer: Senhor, mesmo que eu não tenha forças, mas eu irei combater o inimigo, não com as minhas forças porque eu estou fraco, mas sim com base na Tua força. Pai, que a Tua força esteja com estes idosos, Senhor, porque eles são o esteio, Senhor, dessa igreja, eles são a base da nossa igreja, Senhor. Ó Deus, eles são as colunas dessa igreja, Senhor, para nós que somos jovens, que somos ainda inexperientes, que muitas vezes somos insensatos, que falta-nos, Senhor Deus, muitas vezes o entendimento e a sabedoria. Ó Deus, que a sabedoria deles possa estar em nossos corações, que a sabedoria dos mais velhos possam ser como um colar e como uma coroa, Senhor, como um adorno, Senhor,
que venha estar estampada na sociedade. Ó Deus, abençoe os nossos idosos, Senhor. Se eles enfrentam dificuldades, ó Deus, desafios, que o Senhor possa cumprir na vida deles o que o Senhor disse no livro do profeta Isaías, que o Senhor os carregaria, porque foi o Senhor que os criou, foi o Senhor que os sustentou. Ó Deus, nesse momento queremos juntos encerrarmos este culto de adoração a Ti, Senhor, proclamando através dos nossos lábios a oração que o Teu Filho nos ensinou, e todos juntos, em uníssona voz, dizemos: Pai nosso, estai nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Os idosos permanecem porque vocês devem sair do lugar de vocês e vir aqui abraçar esses idosos. Amém? E que a graça e a paz, que excede todo e qualquer entendimento, esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.